meus amados, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos aqui juntos mais uma vez, conversando, não é? Como eu sempre tenho dito, não é fácil estar do lado de cá, a responsabilidade é muito grande, mas eu faço isso com muito amor no coração, com muita convicção do meu chamado e pedindo a Deus a sua graça, a sua misericórdia, para poder olhar para as Escrituras Sagradas e ter percepções claras do plano de Deus, do propósito de Deus, a partir daquilo que a gente lê. Existem textos da Bíblia que nós lemos muito e muitas vezes na nossa vida, mas existem outros textos que a gente passa batido por cima deles e a gente nem sempre para pensar que é uma escritura só, que portanto existem lições importantes do Senhor. Então esse é o nosso objetivo, é estar juntos, pensando sobre um tema de fundamental importância para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento como indivíduos, tanto quanto indivíduos, como família, como comunidade, como igreja, como profissionais. Por que tantas pessoas passam por tanto sufoco nas suas vidas? Por que algumas vezes a sensação que você tem é que Deus não está te abençoando como você poderia ser abençoado? A minha provocação aqui com essas reflexões é fazer com que você olhe para as Escrituras e você pense num Deus que está por trás dela, desejoso de nos abençoar, que é um Deus que deixa aqui uma infinidade de promessas para nós que deveriam estar se cumprindo na nossa vida e que às vezes não estão se cumprindo justamente pelo fato de que nós não estamos cumprindo as condições de Deus para que essas promessas, portanto, venham sobre a nossa vida. É claro que nós vamos chegar lá no Novo Testamento para poder responder a pergunta inicial. Dízimo é um mandamento para o período da graça? Dízimo é um mandamento do Novo Testamento? Mas para responder isso lá na frente, eu estou dando uma passeada rápida na história aqui atrás. Nós começamos falando que lá no início de todas as coisas, quando Abraão faz a sua oferta, quando Jacó faz a sua oferta, eles fazem sem que houvesse nenhum tipo de mandamento, de ordem para isso. Eles não fazem compulsoriamente, eles fazem voluntariamente, com alegria e com confiança no Senhor. Mais adiante nós vemos ali no Levítico e depois no Deuteronômio aquela preocupação de que os levitas, que era aquela tribo que não recebeu herança e queria ter a responsabilidade de trabalhar exclusivamente no culto a Deus, todo aquele ambiente de preparação do culto, e também os sacerdotes, eles deveriam ser alimentados pela 10ª parte de tudo aquilo que fosse recolhido das demais tribos, não é? E aí já o Deuteronômio mostrando que quando vem essa bênção de Deus, então ali seriam também incluídas as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e todos os demais. Então a prática do dízimo até aí estava ligada, até o Deuteronômio, a prática do dízimo está ligada à gratidão a Deus, à solidariedade, portanto, a generosidade demonstrada para com as pessoas e também a justiça social, aquela preocupação de que o estrangeiro, de que o pobre, de que o órfão, de que o necessitado não ficasse sem a sua provisão, porque o povo de Deus, que era abençoado por Deus, com a generosidade de Deus, iria aprender com Deus a ser generoso também, iria cuidar, portanto, do pobre e do necessitado. Então passamos esse período da tenda, da congregação, e vamos chegar ao templo de Jerusalém. E as coisas não mudam muito no período do tempo. Quer dizer, as orientações de Deus não, mas o coração do povo começa a mudar. Você vai perceber isso. Então, eu quero começar lendo aqui, segundo Crônicas, o segundo livro de Crônicas, no capítulo 31, eu vou ler a partir do verso 2. Preste bem atenção nesse texto, porque esse texto vai começar a mostrar para a gente que, não obstante houvesse no coração do povo, inicialmente, uma gratidão e uma voluntariedade na entrega dos dízimos, com o passar do tempo, isso começou a se tornar algo mecânico. As pessoas já faziam porque era obrigação, faziam talvez porque tivessem medo de não serem abençoadas. Então veja só o que é que aconteceu aqui na reforma que é proposta pelo rei Ezequias. Diz assim o texto: Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e dos levitas. Quando o templo é construído, Ezequias começa a colocar ordem na casa. Muita gente envolvida, muita gente trabalhando,
às vezes confusões, problemas, às vezes não havia muita clareza de qual era o papel de cada um naquilo que estava sendo realizado. Então Ezequias estabelece os turnos dos sacerdotes, dos levitas, turno após turno, segundo o seu serviço, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem, para cantarem junto às portas dos arraiais do Senhor. A contribuição que o rei fazia dos seus bens, aquilo que era pessoal da parte do rei, era destinada para os holocaustos da manhã, da tarde, para os holocaustos dos sábados, as festas das luas novas, as festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Então todo aquele ambiente de celebração comunitária que nós vimos no nosso encontro passado, agora o rei está preservando isso e se certificando de que aquilo ia continuar acontecendo. Além disso, ele ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que esses pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Então os levitas e os sacerdotes não poderiam ter um outro trabalho que não o trabalho de ensinar a lei, o trabalho da oração, o trabalho do cuidado com o povo de Deus e com a lei do Senhor. Logo que se divulgou a ordem do rei, os filhos de Israel trouxeram então em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que moravam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, os dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. Fizeram montões e montões. Olha que coisa interessante. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões. No sétimo mês, acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos fartado delas, e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então Ezequias ordenou que se preparassem depósitos da casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Quem estava encarregado disso era Coananias, o levita, e Simei, o seu irmão, que era o seu auxiliar. A partir daí aparecem vários nomes de homens que foram colocados então em pontos chaves para começar a administrar aquilo tudo que foi ali colocado. Eu achei fantástico, porque é uma lista aqui enorme: Josadab, Eliel, Ismaquias, Maade, Benaia, e eles são ali, estão debaixo da orientação de Conanias, o seu irmão, estão nomeados pelo rei, e aí vem o outro levita Coré, e vem o pessoal que está ali, Ímina, que está guardando o portão leste. Então eles vão estabelecendo cada pessoa, e quando você lê o capítulo, você percebe claramente que eles estão exercendo duas funções ali. Primeiro, a função administrativa. Eles colocam as pessoas certas nos lugares certos para que estejam realizando o trabalho de Deus de uma forma ordenada, organizada, e ao mesmo tempo tem o pessoal também que trabalha fazendo a coordenação financeira disso tudo, não é? Então, mais ou menos administradores e tesoureiros, né? Ou administradores e, se você preferir, membros do Conselho Fiscal. Pessoas que estão ali ajudando para que aquele material não fosse desperdiçado, para que não se perdesse das ofertas que chegaram, para que as ofertas que foram dadas generosamente pelo povo alcançassem o seu propósito, chegassem à casa das viúvas, chegassem à casa dos órfãos, se pudesse através dela continuar fazendo as festas do Senhor e reunindo o povo de Deus, e trazendo o estrangeiro, e trazendo o escravo, e trazendo o pobre, para que pudessem juntos participar daquele momento de celebração, de solidariedade e de justiça social. Era isso exatamente o que estava acontecendo ali durante aquele período, né, onde o rei Ezequias, com toda a inteligência que Deus lhe deu, se utiliza de uma forma legítima dos mecanismos de organização e de mordomia de tudo aquilo que foi ofertado. Mas
templo de Israel foi totalmente destruído, você lembra disso? Aquilo foi totalmente destruído na invasão dos babilônicos, o povo foi levado cativo por desobediência a Deus e passaram 70 anos, portanto, no cativeiro babilônico. E é com Neemias e com Esdras que começa a ver então o retorno do remanescente de Israel para a cidade de Jerusalém. A cidade havia sido devastada, o templo, o maravilhoso templo de Salomão foi totalmente destruído, as muralhas foram derrubadas e agora Neemias retorna à cidade com autorização do rei lá da Babilônia para que ele pudesse então reconstruir os muros, o que ele faz em 52 dias, e depois começar a reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Você conhece bem essa história. E aí nós vamos lá no livro de Neemias para a gente entender qual que era a orientação que Neemias começa a dar, portanto, ao povo. Eu vou no capítulo 10 de Neemias, verso 35 em diante. Então quando Neemias, você lembra, Neemias vem, ele reconstrói, apesar de toda oposição, ele desafia, ele é um gerente que se importa com o reino de Deus, com o trabalho de Deus, então ele vai e através da sua posição, através da posição que ele ocupava lá no exterior, como uma espécie de embaixador, um diplomata, ele pela sua influência, ele consegue levantar material e ele vem, e ele trabalha com o povo, ele convence o povo que cada um tinha que dar a sua parte também, e eles se unem para reerguer a cidade que foi completamente devastada. Sabe de uma coisa? Às vezes, só um parênteses aqui, eu percebo que Deus faz isso na vida de muitas pessoas. As pessoas chegam num nível aceitável, e de repente, às vezes Deus faz com que elas percam tudo que tem, desapareça tudo, e elas passem até necessidade, para que aprendam a valorizar o que Deus havia dado antes, e eles se esqueceram disso. O povo de Israel, quando estava vivendo no auge da prosperidade, não dava mais as ofertas, não dava mais os dízimos, começaram a ter problemas sérios, porque começaram a oferecer a Deus ovelhas que eram mancas, que estavam doentes, que não serviam para ser comercializadas. O camarada dizia assim, já que não vou poder vender no mercado essa ovelha, então eu vou oferecer em sacrifício. Né? E Deus fez com que a nação de Israel perdesse tudo, para que eles percebessem quão abençoados eles estavam sendo no passado, e eles não tinham se dado conta disso. E agora começa a reconstruir essa cidade, e Neemias, junto com Esdras, começam, portanto, a ensinar novamente quais são os preceitos de Deus, a relembrar os preceitos de Deus. Então, Neemias capítulo 10, verso 35, Neemias diz assim, eu vou ler o verso 34, nós sacerdotes e os levitas e o povo lançamos sortes a respeito da oferta da lenha que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo nossas famílias, de tempos determinados, de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra, todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei. E assumimos, vejam que interessante, eles estavam confessando os seus pecados e dizendo, a gente tem que mudar. Então eles assumem novos compromissos, vamos trazer o dízimo daquilo que nós deixamos de ofertar à casa de Deus. Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nele, os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas, e de trazer aos sacerdotes, aos depósitos do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, das nossas ofertas, o fruto de toda a árvore e do vinho e do azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando eles recebessem os dízimos. Os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do Senhor. Deveriam também ser fiéis ao Senhor, aos depósitos da casa do tesouro, porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas do cereal, do
vinho, do azeite para aqueles depósitos, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram, e também os porteiros e os cantores. Agora olhe bem essa expressão: não abandonaremos o templo do Senhor nosso Deus. Não abandonaremos o templo do Senhor nosso Deus. Está aqui no último verso do capítulo 10. Então você perceba que nesse instante da história, quando Neemias se vê usado por Deus para reconstruir todo o povo, toda a nação, a cidade de Jerusalém e consecutivamente, né, a reputação do povo de Israel, ele percebe a grande importância do templo. Ele já havia dito: não é possível que a gente vá cuidar das nossas casas, se esqueça da casa de Deus. Então ele traz o povo para reconstruir a casa de Deus, mas ao reconstruir a casa de Deus, ele toma o cuidado de fazer essas duas coisas. Primeiro, levar o povo a um estado de consagração, que acontece no capítulo 8, ele leva o povo para a praça e começa a reler a lei, o povo começa a chorar e se arrepender dos seus pecados. E nesse instante em que o povo se levanta e diz: tudo que o Senhor Deus mandar fazer, nós vamos fazer, Neemias e Esdras começam a dar todas as orientações, e no meio delas está aqui a orientação: não abandone a casa de Deus, não abandone a igreja do Senhor, não abandone o templo do Senhor. É nossa obrigação cuidar de todas essas coisas, não é? Mas passa o tempo e infelizmente nós sabemos, não é? O templo, que deveria ser o centro da comunidade, o lugar da transmissão da lei, o lugar da justiça social, também começa a ser palco de algumas injustiças, de alguns abusos. Então começaram a acontecer algumas coisas erradas em relação à prática e ao recolhimento dos dízimos. Começaram a surgir profetas que eram falsos, alguns críticos que estavam usando o poder e abusando do poder para oprimir pessoas, desviando também valores do templo do Senhor, deixando de atender de uma forma justa aos levitas e à comunidade carente. Isso também aconteceu. E aí vamos lá, o que acontece? Então a gente contribuiu com o templo para que o Senhor cumprisse todos os propósitos, e agora o que aconteceu? Os sacerdotes foram infiéis, o profeta ali foi infiel, ou aquele administrador foi infiel e desviou esse valor. O que a gente faz? Não contribui mais? É assim que a gente faz? Não era assim. Pelo menos entre os hebreus, naquela época, não era assim. Aí o profeta Amós vai levantar uma questão aqui, e aí nós vamos ler juntos, né, um capítulo 4 do livro de Amós, capítulo 4, a partir do verso 4. O Senhor está levando o seu povo a ajustar a sua vida, né? Deus está tratando essa questão da infidelidade dos sacerdotes, a infidelidade do povo de Deus, e o profeta Amós é aquela espada aguçada que vem da parte de Deus, e Deus não poupa o povo, dizendo: olha, se vocês não obedecerem a voz, vocês vão ser castigados. Então ele diz assim, capítulo 4, verso 4: venham a Betel e pequem, venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam seus sacrifícios de 3 em 3 dias, os seus dízimos, e ofereçam sacrifício de louvor com pão levedado. Proclamem ofertas voluntárias, tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Santo Deus. O profeta está condenando a atitude deles, porque Deus havia dado uma ordem lá atrás, e agora estavam abusando do povo. O povo não tinha acesso ao templo com muita facilidade. Então, se aquele valor deveria ser recolhido de 3 em 3 meses, agora os sacerdotes estavam exigindo que eles dessem de 3 em 3 dias os seus dízimos. De 3 em 3 dias. Não é? Então o Senhor reconhece que há um abuso aqui da autoridade, e o Senhor diz que por causa disso ele deixaria o seu povo ficar sem ter o que mastigar. A infidelidade dos levitas estava gerando isso. A entrega do dízimo estava sendo alguma coisa simplesmente feita por obrigação,
puramente mecânica e não estava mais relacionado ao temor do Senhor, à alegria da presença de Deus, à celebração e muito menos à solidariedade e à justiça social. O que Deus ensina através da boca de Amós é que o culto por si só não impressiona Deus. O culto só como um ritual, uma liturgia, não faz nada para Deus. Não basta, a entrega do dízimo precisa ser alguma coisa que é feita na presença de Deus com profundo temor. O único culto que precisa estar relacionado a Deus de verdade é aquele que busca um coração santificado e um profundo sentimento de gratidão ao Senhor por todas as coisas. Falando isso, irmãos, eu quero encerrar aqui minha palavra lendo o texto, ou citando o texto que eu citei bem no começo, né, quando eu comecei a falar sobre isso, que é o texto de Malaquias 3:10. Malaquias vai também ser um profeta que vai levantar esse questionamento. Vai falar, gente, tem alguma coisa errada com o culto de vocês. Tem alguma coisa errada com a percepção que vocês têm do Deus de vocês. Então Malaquias não está simplesmente estimulando as pessoas a ofertarem. Malaquias está falando sobre o duro juízo de Deus que viria sobre o seu povo, porque o seu povo perdeu a noção do que era de fato cultuar a Deus com alegria e com responsabilidade. Então ele vai dizer assim, Malaquias capítulo 3, a partir do verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, ó filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias de seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Então voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? E o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês serão amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os frutos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa palavra de Malaquias não pode ser tomada como um verso à parte. Ela vem a partir de todo esse contexto que eu estou dando para vocês desde Gênesis. Vejam que eu vim caminhando Gênesis, depois eu passei para Levítico, Números, Deuteronômio, e a gente veio caminhando até chegar nos profetas, entendendo essa questão do dízimo no Antigo Testamento como uma questão de celebração comunitária do povo de Deus, generosidade, que é aquilo que vem de dentro do coração como fruto de generosidade, de amor ao próximo, e justiça social, que é o cuidado com o pobre, com o carente, com o órfão, com a viúva, com o necessitado, com o estrangeiro. Esse era o pensamento que estava no coração, na mente do povo da nação de Israel. Foi a partir dessa visão que o povo foi orientado a separar a 10ª parte daquilo que tinha para oferecer ao Senhor. Está pensando sobre essas coisas, porque no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre dízimo no Novo Testamento. É necessário? É uma obrigação? Crentes têm que dar dízimo ou não precisam dar dízimo? Vamos conversar sobre isso nos nossos próximos encontros. Deus abençoe vocês. Fiquem em paz em nome de Jesus.